Está no ar o Momento Jurídico. E no programa de hoje analisaremos o recurso extraordinário 580-252, no qual o STF julgou sobre a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da superlotação e más condições carcerárias. Aqui do meu lado, o Dr. Gessi vai nos ajudar a debater sobre tão importante tema. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Vitor. Um prazer imenso estar novamente aqui na TV Caravelas. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar este recurso extraordinário impetrado aí pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, analisou a situação degradante na qual os encarcerados cumprem suas penas e se é dever do Estado ou não indenizá-los em dinheiro. É um julgado muito interessante, né? Um julgado que foi debatido durante bons anos. Começou pelo relator Teori Albino Zavascki, que faleceu no meio desse julgado, e nesse caso ficou comprovado as más condições carcerárias do presídio onde o recorrente estava. Essas condições foram analisadas e comprovadas pela Vigilância Sanitária e pelo próprio governo do estado do Mato Grosso do Sul. Então estava devidamente comprovado nesses autos que os danos existiram, né? As más condições eram presentes. E é um fato que acontece praticamente em todos os presídios do Brasil. Então, tiveram que analisar apenas se existia o dever ou não de indenizar o Estado. Justamente, em todas as instâncias do Poder Judiciário e por vários órgãos que foram analisados, a situação do presídio, naquele caso específico, o presídio de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, ficou confirmada que aquele recorrente, aquela pessoa na qual o direito estava sendo discutido, estava sim em situação degradante em seu cumprimento de pena. E o que foi analisado pelo eminente ministro Teori Zavascki foi se o Estado deveria indenizá-lo em dinheiro ou não, sim, pois o dano já foi comprovado. E ficou firmada a tese de que, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Muito bom. E dentro dessa repercussão geral, o principal conflito foi entre a reserva da teoria da reserva do possível contra esse dever do Estado de indenizar. No caso, a teoria da reserva do possível é aquilo que o cidadão pode esperar do Estado como ações dentro da sua possibilidade financeira. E conflitando com isso, seria o dever do Estado indenizar pelas faltas de condições mínimas da cadeia, faltas de condições do mínimo existencial. Se esse atentado à dignidade da pessoa humana encarcerada geraria direitos a ser indenizado, ou se dentro da teoria do possível, dentro das limitações financeiras do Estado, o Estado teria ou não o dever de reparar esse dano e como seria feita essa reparação. A partir do momento que o Estado chama para si a responsabilidade de exercer um direito de punir, ele deve exercer também a sua função constitucional, que é garantir ao seu jurisdicionado um cumprimento de pena, no mínimo em condições dignas, na qual o Estado democrático, na qual o Brasil faz parte de vários pactos internacionais que garantem aos seus apenados um cumprimento de pena em condições humanas, com certeza, minimamente humanas, para que essa pessoa possa se ressocializar, porque o objeto da pena não é só punir a pessoa, é fazer com que aquela pessoa volte ao convívio social, que ela se ressocialize para que ela possa retornar à sociedade.
dentro do julgado, muitos artigos de lei foram citados, principalmente artigos constitucionais, né? Dentre eles o artigo 37, parágrafo 6º, né, que traz que as pessoas jurídicas de direito público têm o dever de indenizar indenizar os danos causados pelos seus agentes, né? Então elas têm o dever de reparar esses danos. Outro também é o artigo 5º, para inciso 3º, no qual traz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E outro também artigo que foi muito bem analisado e debatido nesse julgado foram os artigos 186 e 927 do Código Civil, que traz que todo aquele que causa dano a outrem, seja apenas moral, tem o dever de reparar pelo seu ato ilícito. Então todos esses artigos de leis foram analisados, debatidos, sopesados juntos com a dignidade da pessoa humana e analisados dentro dessa teoria da reserva do possível. E bem interessante, né, que todos os ministros entenderam que o dever do Estado de indenizar existe. 7 deles entenderam que o dever deveria ser reparação pecuniária e outros 3 entenderam de forma diversa, não a reparação pecuniária, entendendo que ela poderia causar mais dano aos cofres públicos e dessa forma não seria um problema fiscal. Um problema financeiro para o Estado que, dentro das suas possibilidades financeiras, já não investe nos presídios, acabando indenizando esses presos, ficaria com os cofres mais esvaziados ainda para melhorar a situação. Então foi um debate que aconteceu entre todos os ministros e todos entenderam que o Estado tem o dever de indenizar o preso submetido à condição degradante. 7 entenderam que essa reparação deveria ser pecuniária e os outros 3 que essa reparação deveria ser de dar de outra forma, né? Principalmente sobre a forma de remissão de pena. E, doutor Vitor, eu acho isto um ponto muito interessante a ser debatido, pois é muito perigoso para a sociedade. O Supremo Tribunal Federal começar a legislar, que foi um dos pontos rebatidos pelos outros 7 ministros que votaram junto com o relator Teori Zavascki. No voto do eminente ministro Luiz Barroso, ele propôs que a repercussão geral seja no sentido de, ao revés de uma prestação pecuniária, conforme foi pleiteado, que este dano seja ressarcido como uma remissão de pena. A cada 3 ou 7 dias de pena cumpridos em regime degradante, o preso iria remir um dia de pena. Sim. Ele se apoiou em um projeto de lei, algo que aconteceu nos Estados Unidos, que deu certo, onde se limitou a população carcerária em 137%, ou seja, 37% acima da capacidade, onde resultou nos Estados Unidos a soltura aproximada de 46 mil pessoas. O ministro também fez uma analogia com os artigos da Lei de Execução Penal, né, que fala que por determinados dias trabalhados ele também teria direito à remissão dessa pena. Então ele fez uma analogia com esse artigo, utilizou também esse projeto lá norte-americano e ideias também contidas nos tribunais europeus para poder sugerir o seu voto, né? Trazendo a ideia de que isso não seria uma novidade no mundo jurídico. Entretanto, o voto dele foi vencido pela tese que foi levantada pelo relator, a Teori Albino Zavascki. E a preocupação seria também no caso do problema fiscal. Sim. Que isso poderia trazer para os cofres públicos, uma vez que, em que pese analisar aquele caso concreto, aquela pessoa teria direito à indenização na qual foi concedida aí pelo Estado. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. A quarta maior população carcerária. Quase todos os presídios, isto é um problema nacional, carcerário nacional, quase todos os presídios se encontram presos com situações degradantes de pena. Por exemplo, como citado pelo decano do Supremo Tribunal Federal, onde citou que um preso estava dormindo com a cabeça escorada na privada. Isso não pode se esperar de um Estado que quer ressocializar aquela pessoa, pois não temos pena de morte e não temos prisão perpétua. Aquela pessoa irá retornar ao convívio social.
Mas o que foi muito analisado também, que se caso o voto do eminente ministro Luiz Barroso fosse aprovado pelos demais, o Supremo Tribunal Federal ele estaria, de certa forma, legislando. Legislando em matéria penal, com certeza. E isso traz uma preocupação, pois os recursos financeiros, que já são escassos, devem ser aplicados de uma forma preventiva. Sim. Ou seja, na construção de mais locais adequados para cumprimento de pena, ou melhor, numa forma preventiva, na educação para que essas pessoas evitem a criminalidade. Sim. E isso é o que se torna muito preocupante com essa atuação do Estado ao obrigar, aliás, a situação do Supremo Tribunal Federal, ao obrigar o Estado a indenizar aquelas pessoas na qual cumpre pena aí em situações desumanas. Junto com o ministro Luiz Barroso, né, tem Luiz Fux e Celso de Mello votaram pelo entendimento da indenização ser pela remissão, né? Isso foi um voto vencido e ficou prevalecendo a tese do relator, mantendo a decisão já proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que estabeleceu uma indenização de R$2.000 para esse preso. No meu ver, uma indenização muito modesta, porque ele ficou 5 anos preso nessa situação degradante, né? Teve uma pena de 20 anos, mas foram 5 anos que ele ficou preso comprovadamente nesse presídio, que estava com situação degradante já comprovada por relatórios e laudos, inclusive da Vigilância Sanitária do Estado, pelo decreto do governador do Estado, e por esses 5 anos preso ele teve direito a R$2.000 de indenização. Indenização pequena, mas se for somar que todos os presos do Brasil estão nessa mesma condição, essa indenização, se for aplicada a todos, seria de bilhões de reais. E uma outra situação também que deve ser analisada é que esta pessoa continua presa ou em cumprimento de pena. Sim. Ou seja, ela recebeu esse valor pequeno e certamente continuará em uma situação degradante, pois o presídio certamente não foi reformado ou não foi dada àquela pessoa uma condição melhor de cumprimento de pena. E esses votos também foram fundados aí nas palavras do ministro da Justiça, onde em certa ocasião disse que preferia morrer do que ir cumprir pena nas masmorras carcerárias do Brasil. Com certeza, as prisões do Brasil, elas não cumprem seu papel de ressocializar o preso, não cumprem seu papel de dar uma punição que não seja degradante, né? Então elas estão contra a Constituição, contra a nossa Carta Magna, que prevê que isso não pode acontecer no nosso Estado. Eu, como operador do direito, também analiso a situação onde o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, atropela a Constituição. Sim. Onde ele seria guardião. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou no sentido de que poderia exigir o cumprimento de pena logo após a confirmação de sentença em segunda instância. Sim. Ou seja, atropelando a Constituição Federal, onde diz que ninguém será preso antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Ou seja, com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal manda mais pessoas para a cadeia. Mais pessoas para a cadeia, aonde já ficou comprovado que em todos os estados do Brasil não existem locais de cumprimento de pena adequado. Ou seja, uma decisão de quem seria o guardião da Constituição Federal, onde prevê que ninguém será levado ao cárcere antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, antes do trânsito em julgado, poderá ser levado várias pessoas ao cárcere. Uma coisa interessante também no voto do ministro Barroso, ele levanta uma questão muito importante, que aumenta esse déficit carcerário, né, esse déficit de vagas carcerárias no Brasil,
que de todos os presos, 40% ainda estão aguardando serem condenados, a condenação definitiva do seu caso. Então, aproximadamente 40% dos que estão hoje presos são presos provisórios, não tiveram ainda a sua sentença, a sua condenação mantida. E outro fato interessante é que desses 40%, mais de 30% deles, ao final, são condenados a penas não privativas de liberdade ou são inocentados. Então, isso causa... Na instrução processual, ele cumpre uma pena mais grave do que cumpriria se condenado fosse. Além disso, os que estão aguardando o julgamento ficam em situações mais degradantes do que as que eles já estão condenados. E não são poucos, são 40% aproximado, dados, se não me engano, do CNJ, que o ministro Barroso levanta, 40% dos que estão presos ainda estão aguardando o seu julgamento. Então, isso reflete cada vez mais nessa situação que o Brasil se encontra, né? O Estado não faz por onde, ele não cumpre seu papel, pune muito, pune mal e não cumpre seu papel de fazer uma prisão que possa ressocializar o preso ou puni-lo de forma humana. Acho que estamos aí vivendo um momento que o Supremo Tribunal Federal ele deve começar a cumprir mais o que está na Constituição Federal. Com certeza. Apesar de tímida essa indenização que foi estabelecida, eu vejo ela como um pequeno passo, já nesse sentido de pressionar o Estado dentro da Constituição para que o Estado cumpra o seu papel e seu dever constitucional, dentre eles esse de que a pena não seja degradante ou cruel. Fato interessante também a ser analisado é que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele é uma norma autoaplicável. Sim. Ou seja, neste caso, não deve haver aquela discussão se o Estado, se seria uma faculdade do Estado em analisar se deve ou não deve indenizar. A partir do momento que é constatado, comprovado o dano causado pelo próprio Estado ou por seus agentes públicos, é dever do Estado em ressarcir estes danos. Exato. O que foi discutido, como seria este ressarcimento, né? E ficou, então, decidido que esse dever de ressarcir os danos deve prevalecer dentro dessa teoria da reserva do possível, ou seja, o Estado tem o dever de reparar o dano, independente ou não da sua capacidade econômico-financeira, porque o dano existiu. Agora, uma opinião do doutor. Você acha que foi justa essa condenação em dinheiro? Ou você, se caso tivesse aí no lugar aí dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, acompanharia o voto do eminente ministro Luiz Barroso? É uma condição, é uma pergunta interessante. Eu acho que é justo sim essa indenização em dinheiro, mas não deveria se limitar só a isso não. Principalmente esse valor de R$2.000, eu entendo um valor irrisório. Se eu for comparar, por exemplo, com as indenizações que são aplicadas por negativação indevida, por atraso de voo. E também eu entendo que a lei poderia ser modificada para prever casos de remissão de pena também, que não é injusto. A pessoa já ficou presa na situação degradante, também teria direito de talvez ali ter reduzido a sua pena, haja vista a condição que lhe foi imposta no cumprimento dela. Então, acredito que poderia haver um meio termo nisso tudo. Eu estou contigo nesta aí. O Estado, onde reconhece valores aí muito maiores em reparações por dano moral, em virtude de uma inclusão indevida do nome no SPC, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, ou de operações de crédito em geral, passagens aéreas, voos, atrasos em voos, extravios de bagagem, onde se tem indenizações por danos morais bem maiores que R$2.000 para pessoas que cumprem pena. 5 anos em situação degradante, né? 5 anos não são 5 horas, não são 5 dias, não são 5 meses. Então o valor eu acho irrisório, mas concordo contigo que é um bom passo. O primeiro passo, o primeiro de muitos outros, né? Que o ideal mesmo seriam cadeias em condições melhores, né? Que onde o preso possa realmente cumprir a pena numa situação digna. Doutor Gessi, está chegando ao fim o nosso programa, o nosso tempo está acabando. Agradeço muito aqui a presença do doutor, foi muito bom debater esse tema aqui com o senhor
nesse programa e nos encontraremos mais vezes aqui para estar trazendo mais informação para o telespectador da TV Caravelas. Agradeço muito aqui a sua participação. Obrigado, estamos à disposição. Fico muito contente aqui em colaborar com a TV Caravelas e contamos aí com o telespectador. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.